Se você está assistindo esse programa no dia e horário da sua estreia, sábado às 20 horas, então nós podemos falar em boa noite. Se for em outro dia, principalmente em outro horário, já em uma dos nossos reprises semanais, então talvez caiba melhor um bom dia ou uma boa tarde, não é mesmo? Aliás, vale salientar aqui que os reprises não têm dia e horários fixos. Sua veiculação depende da grade de programação do canal do CWBTV, Canal Comunitário de Curitiba. Lembrando que se você, por algum motivo, perder a estreia e não conseguir, digamos, dar sorte de pegar o programa na íntegra durante a semana, não se preocupe. Basta acessar o nosso canal no YouTube, indo no Google e digitando ADE-PR de Paraná, que você já estará listando ou terá listado à sua disposição todos os programas. São mais de 460 que já estão disponíveis lá no canal do YouTube. E se você clicar apenas, digitar ADE-PR, você entra no Facebook da ADE. Lá tem não todos os programas, apenas os últimos e os mais recentes. Seja como for, nós vamos iniciar o programa de hoje, recebendo cada um de vocês em nosso coração. Temos um convidado especial hoje aqui para batermos um papo no quadro Entrevistas. Acompanhe. Nosso convidado de hoje no quadro Entrevistas é um grande amigo, um grande incansável trabalhador espírita e um irmão de caminhada e um dos mais antigos colaboradores da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná. Por falar nisso, sabe que desde quando que você é associado da ADE? Parece que 1996, quando eu trabalhava no sistema penitenciário, por aí. Não é bem isso. Eu tenho aqui a data, 29 de setembro de 1999. Eu conferi na sua proposta de associado. Agradeço. É um dos mais antigos. Bem, o Maia é paranaense, curitibano, de 68 anos, casado, tem 7 filhos, 4 netos e uma bisneta. Assistente social e professor de serviço social pela Faculdade Espírita de Curitiba, especialista em política social, psicopedagogia, no momento está concluindo a especialização em gerontologia e saúde da pessoa idosa. Atuou no Sistema Penitenciário do Paraná, pelo qual se aposentou no Sistema Penitenciário Nacional. Redator em órgãos estaduais, como da Secretaria do Planejamento, do Meio Ambiente e da Casa Civil. Assistente administrativo do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba, o IPUC. Atualmente atua como assistente comissionado no Gabinete da Superintendência da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Governo do Paraná, representando este órgão em alguns conselhos estaduais, Pessoa Idosa, Assistência Social, Socioeducação e Universidade Aberta da Pessoa Idosa. Contribuiu para a criação em 2020 da Universidade Aberta da Pessoa Idosa e da Universidade Estadual do Paraná, Campus Curitiba II. Membro do Centro de Letras do Paraná. Espírita desde os 19 anos, atua no Centro Espírita Antônio de Pádua e na Mocidade do Centro Espírita Luz Eterna. Atua atualmente no Centro Espírita Trabalho, Solidariedade e Tolerância, desde os 20 anos, no setor de evangelização infanto-juvenil, assistência social, os trabalhos mediúnicos, administração, presidiu a instituição por 25 anos ininterruptos, algumas vezes como vice-presidente e atualmente novamente na presidência, tendo assumido agora no início do ano. Colaborador voluntário em projetos sociais como o GEPAI, Grupo Espírita Paranaense de Assistência Espiritual Encarcerado, Casa Custódia de Curitiba e Centro de Transformação Social Vida Nova. Bem, Maia, nossas boas-vindas ao programa, sinta-se em casa. Eu gostaria inicialmente que você falasse um pouquinho lá da casa que você frequenta e agora preside, trabalho Solidariedade e Tolerância para os nossos telespectadores que tiverem interesse de conhecer a casa. Primeiro, endereço, depois, se souber de cabeça, de memória, a data de fundação, aproximadamente, e depois os dias e horários de funcionamento, as atividades que são desenvolvidas lá. Pois não, Wilson, agradeço o convite, é uma satisfação bastante grande estar aqui
e vamos transmitir o que seja possível ao nosso alcance. Então, o Centro Espírita Trabalho, Solidariedade e Tolerância foi fundado em 7 de dezembro de 1969 por Júlio Francisco Greca e Maria Luísa Zandoná Greca. Lá estavam o João Guignone, presidente da Federação, e a Bibi Isfer também, vultos, né, eméritos do nosso movimento espírita aqui em Curitiba. A casa funciona hoje com grupos de estudos, assistência social, evangelização infanto-juvenil, trabalhos mediúnicos. Temos um bazar permanente também, com cuja renda ajudamos a manter a casa e atendemos parte do pessoal atendido na assistência social, especialmente os venezuelanos refugiados em Curitiba. Trabalhamos nesse tempo de pandemia, né, com o grupo de estudos virtual digital através de grupo específico do WhatsApp. O trabalho assistencial bem intenso, mas com menos gente, frente a frente, né, por causa dos cuidados da pandemia. O trabalho mediúnico havia sido suspenso, o infanto-juvenil também. E agora, nesses últimos tempos, estamos devagarinho retornando, porém, já com o pé atrás em razão do Ômicron. O centro funciona na Rua Newton França Bittencourt, 539, no AU, aqui em Curitiba. Acho que ligeiramente estamos situados. Com certeza, com certeza. Foi bom, você já falou um pouquinho da pandemia e como é que está, porque são várias casas espíritas que já estão dando um passo atrás dessa abertura que estava ocorrendo, né? Por causa da variante, e infelizmente. A gente espera e que isso aí, em poucas semanas, parece que o comportamento dela é diferente, né? E deve, embora bastante agressivo em termos de velocidade, mas ela deve se findar aí meio em seguida. Oxalá seja assim. Pois é. Eu queria saber, por falar em pandemia, aproveitando todo o seu vasto conhecimento, aí são pelo menos 40 anos, mais ou menos, de estudo da doutrina espírita, qual seria a sua opinião sobre a pandemia em si? Quero dizer o seguinte, na sua opinião, né, qual seria a origem, se isso teria algum componente espiritual, se é uma necessidade ou um desígnio divino, ou é uma consequência de atos humanos, né? Qual a finalidade de tudo isso? Puxa, a pergunta é ampla e a gente vai tentar, né, resumir dentro do possível. Bom, sabemos pela doutrina espírita que vivemos num planeta de prova e expiação. Então, as provas difíceis que nós vivenciamos aqui, de toda a natureza, são inerentes ao nosso estado evolutivo. Aprendemos isso na doutrina espírita com Allan Kardec. Porém, quanto à pandemia, hoje nós nos voltamos para o passado, olhando que há um século nós tivemos a grande gripe espanhola. 500 anos atrás, por aí, tivemos a peste negra, pelo que eu lembro dos meus estudos de ginásio ainda. Então, ao longo da nossa trajetória humana, temos tido episódios diversos, não é? Assim como temos os cataclismos naturais, não é? O vulcanismo, terremotos, enchentes, não é? Fazem parte, infelizmente, ainda do nosso quadro evolutivo. Quanto à pandemia atual, o que é que nós ficamos sabendo? Pela leitura de entrevistas do Chico Xavier, 50 anos atrás, por aí mais ou menos, soubemos que no estado evolutivo em que nos encontramos, previa-se uma terceira guerra mundial, que seria nuclear. O Chico Xavier, não é, a nossa referência nesse tipo de informação, está nos vídeos aí na internet, não é? Então, previa-se essa terceira hecatombe mundial. Porém, a misericórdia divina atenuou, permitindo que viesse a pandemia. Esse é o conhecimento que nós temos. Então, ao lado, né, de um fenômeno dessa natureza, nós também convivemos com uma espécie de, não diríamos de expurgo, diríamos assim, uma seleção, né, de pessoas que estão em condições de prosseguir a sua evolução aqui no planeta terreno
e outras que ainda estão tão voltadas aos instintos primitivos da violência e que naturalmente vão renascer em planetas inferiores até realcançarem no futuro outra vez esse mesmo estágio. Então é o que nós temos em termos de conhecimento espiritual. Deixa eu fazer uma perguntinha, a gente já vai para o intervalo. Só me diz o seguinte, deixa eu judiar um pouquinho. Na sua opinião, a pandemia é por permissão de Deus ou por vontade de Deus? Permissão de Deus, provavelmente, mas levando em conta o nosso livre-arbítrio. Sim. Não fora isso, os chineses, né, de onde partiu todo esse foco, não teriam aí o protagonismo que nós vemos, né, no início da pandemia. Perfeito. Então nós vamos fazer um breakzinho, voltamos já em seguida para continuarmos o nosso bate-papo aqui com José Maia. Jornal Comunicação Espírita. Nesta edição, na matéria de capa, a pandemia volta com força. No editorial, os últimos 2 anos da AD Paraná e os 2 próximos. Ainda, o quebra-cabeça das leis naturais e muito mais. Jornal Comunicação Espírita. Assine e recomende. Estamos de volta com nossa entrevista de hoje, aqui recebendo o nosso companheiro, grande amigo, grande espírita José Maia. Eu vou direto à pergunta seguinte, queria saber de você, Maia, qual é a sua avaliação que você faz, assim, depois de tanto tempo labutando no movimento espírita, especialmente no Paraná e mais especificamente aqui em Curitiba, sobre o movimento espírita? Está bom? Precisa melhorar? O que pode melhorar? Não, eu parto desse princípio, Wilson, que o Centro Espírita a que pertenço é um centro federado, a Federação Espírita do Paraná, de cuja instituição nós recebemos as orientações e os cuidados necessários com a doutrina. Eu vejo um esforço gigantesco que a Federação faz, no sentido de preservação da doutrina tal e qual, né, a sua pureza doutrinária, a divulgação merecendo um esforço gigantesco que se faz, e a gente tem participado direta e indiretamente também dessa divulgação, haja vista as conferências estaduais espíritas, estamos indo para a 24ª agora no mês de março. Então eu vejo o movimento como bastante ocupado, né? Ocupado, comprometido, atuante, né? No sentido de divulgação da doutrina, de unificação do movimento como um todo. E nós pertencemos aqui à União Regional Espírita Metropolitana Norte, a URIA Norte, que tem aproximadamente 40, ou seja, passou esse número, de centros espíritas, a maior do estado. Então é um esforço gigantesco que nós vimos da direção da federação e das pessoas que pertencem às várias casas. Eu tenho a impressão que estamos indo bem, né? A divulgação do livro espírita, publicação de livros pela própria federação e por outras tantas editoras espíritas do nosso país, este movimento gigante que a própria pandemia veio trazer no sentido de uma aproximação maior das pessoas. Nós temos assistido aqui a eventos que ocorrem nos Estados Unidos, em outros lugares, não é, do nosso planeta, mas especialmente no Brasil, de uma forma assim gigantesca, não é? A adesão das pessoas participando do movimento através da internet. É uma globalização, né? Perfeitamente. O lado bom da globalização. Apesar que tem alguma coisa que, esse meu modo de ver, né, se me permite, que às vezes diminuiu um pouco o contato humano pessoal, né? Infelizmente. Perfeitamente. Agora, eu não posso deixar de encerrar essa entrevista perguntando para você o seguinte. Essa vasta... Falar um pouquinho sobre a sua atividade na área da assistência e promoção social. Pergunto, assim, se uma coisa ajudou a outra, isto é, se é possível estabelecer, assim, digamos, um intercâmbio de conhecimento e aplicação prática daquilo que a visão espírita oferece sobre o ser humano e aquilo que você, no desempenho da sua atividade profissional, você pode trazer de lá para o centro espírita também um know-how, alguma contribuição, uma união dessas duas situações? Bom, eu partiria do princípio de que, lá no centro de que participo, trabalho Solidariedade e Tolerância,
por 26 anos nós atendemos a famílias. E sempre procuramos, dentro do que a doutrina nos ensina e dentro do que a profissão de assistente social também nos orienta, a fazer com que a pessoa se emancipasse e ela pudesse caminhar com suas próprias pernas. Então é um trabalho difícil para essas pessoas que dependem da assistência social se conscientizarem, no meio espírita, por exemplo, nos trabalhos de promoção e assistência social, SAPSE, como sabemos, se conscientizarem desse potencial que cada um tem e no sentido de poder ter a iniciativa de caminhar com suas próprias pernas. Então, ao longo dos 26 anos, poucas famílias nós vimos que tomaram a iniciativa de dizer: muito obrigado, pode passar a minha vaga para outra pessoa, já estou melhor, já estou trabalhando, meu marido está trabalhando, melhorou isto, melhorou aquilo. Casos raros nós vimos. Então, em grande parte... A maioria se acomoda. Se acomoda, sem dúvida nenhuma. Então, esse é o grande desafio. E daí, mas o governo, por exemplo, as instituições governamentais e tal, elas procedem um pouco diferente, né? Porque elas limitam essa assistência, não fica uma coisa indefinida, né? Perfeito, perfeito. Hoje nós temos a situação das políticas públicas, não é? Então a assistência social, pensando em termos governamentais, hoje ela está voltada para políticas públicas, que abrange a política da saúde, do idoso, da dependência química e assim por diante, não é? E essas pessoas se integram nas várias instituições onde, direta e indiretamente, recebem os benefícios. Hoje está assim, é mais coletiva, não é? Essa situação, no sentido de fazer com que as pessoas participem dessas instituições, através, né, desses conselhos municipais, estaduais e os próprios nacionais também. E no sistema penitenciário, eu faço uma pequena ilação agora, lá nós tínhamos um trabalho individual, e temos até um trabalho individual, não é, com a pessoa que cumpre pena, no sentido de ela se adaptar mais ou menos à situação em que se encontra agora e, ao mesmo tempo, procurar caminhar com suas próprias pernas, mas com a ajuda da instituição. Então, assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, pedagogos, auxiliando essa pessoa a, digamos assim, ter um projeto de vida. Isso lá na casa, lá no trabalho solidário? Não, isso não. Na penitenciária. Sim, já, perdão. Então, hoje nós vemos essa diferença. Antes nós trabalhávamos com as famílias, né, e com as pessoas uma a uma na casa espírita, e hoje nós vemos esse trabalho voltado para as políticas públicas, que é uma dimensão diferente. Eu não estou exatamente neste dia a dia. Né? Sim. A gente teria que ter um pouco de tempo a mais para poder estender especialmente essa última questão aí, a gente poderia desenvolver bem mais. Infelizmente o nosso horário já está esgotado. Eu queria aqui agradecer a presença do José Maia, que se dispôs a vir ao nosso programa no dia de hoje, trazer o seu conhecimento, a sua vasta experiência, falar um pouquinho, tem uma experiência muito grande dentro e fora do movimento espírita. Fica aí o nosso muito obrigado e quem sabe a gente possa em breve marcar uma outra oportunidade para a gente conversar um pouquinho mais sobre esses assuntos. Eu agradeço, Wilson. Muito obrigado, viu? Agradeço de coração e fico à disposição. Tá bom, muito obrigado. Segue o nosso programa. Olá! Hoje no Fonte Allan Kardec, nós iremos falar a respeito do capítulo do livro Pão Nosso, de Francisco Cândido Xavier, o capítulo 71, que diz o seguinte: sacudir o pó. É bem interessante que é uma passagem de Jesus que está em João, e ele vem dizendo justamente que devemos sacudir o pó das nossas sandálias, dos nossos pés. Mas o que realmente Jesus quis dizer? Quando nós então vamos ali estudar Emmanuel no livro O Pão Nosso, o que ele está dizendo para nós? Que nós não devemos
guardar ressentimentos, mágoas. E os ensinamentos de Jesus são ensinamentos de amor, de esperança. É um sentimento que tem vida, que tem cor. Se nós chegamos em alguma casa, se nós estamos em algum lugar e levamos a boa nova e nós não somos escutados, nós não somos valorizados, não somos nós, é a boa nova. São os ensinamentos de Jesus que não está atingindo o coração daquele público que está em nossa frente. Então, nós devemos silenciar, nós devemos lembrar do amor, da indulgência e da paciência e retirarmos em paz, chegarmos em paz e sairmos em paz. Sacudir o pó é não ficarmos revidando, discutindo, lançando palavras ao vento, palavras que vão se perder, dizeres que vão machucar, que vão magoar. Sacudir o pó é procurar termos o equilíbrio, a certeza dos ensinamentos do Mestre na nossa vida. Como que nós podemos chegar e anunciar as boas novas, exemplificar através das palavras Jesus, se nós não sabemos controlar os nossos sentimentos, se nós não nos conhecemos e se nós não temos para com o outro a indulgência. Sacudir o pó é nós termos aquela humildade de perceber quando nós estamos lançando as ideias, as sementes e que elas irão cair numa terra fértil. Mesmo assim, continuamos lançando as nossas sementes e mesmo que elas não caiam nessa terra fértil, nós devemos manter a esperança e continuarmos levando a boa nova. Sacudir o pó dos pés é não deixar ficar os nossos pés atolados nas mágoas, nos ressentimentos, no desânimo. É nós continuarmos a caminhada felizes porque nós temos em nós a certeza que Jesus caminha conosco e os nossos pés são as nossas palavras, são os nossos atos, são as nossas atitudes. Então que possamos não ficarmos perdendo tempo em discussões vazias, mas exemplificarmos esse amor, esse carinho e esse gesto de humildade chamado Jesus. Clube do Livro Espírita de Curitiba. Mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa. Olá, amigos! No quadro O Espiritismo Responde de hoje, nos enviaram a seguinte questão. Qual a diferença entre passe magnético e o passe espiritual? Eles têm a mesma eficiência? Uma questão interessante. Para nós nos situarmos ante a pergunta, nós temos que relembrar o que é passe, para quem não conhece. Passe é a transmissão de energias espirituais, fluídicas, de uma pessoa para outra. Normalmente ela é feita pela imposição das mãos.
Jesus, quando curava, certamente dava uma espécie de passe da sua própria energia. Ele não é privilégio do Espiritismo, aliás, nem é próprio da doutrina espírita. Não faz parte das obras básicas de Kardec. Kardec, quando se dedicava ao passe magnético, ele ainda não era espírita. Mas, com o conhecimento que a gente tem da ação dos fluidos e com a própria análise de Kardec a respeito da mediunidade curadora, nós podemos dizer que, de certa forma, o passe se incorporou, se não à doutrina básica, pelo menos ao movimento espírita, como uma transmissão de energias que visa favorecer a cura da pessoa que recebe o passe. Mas qual é a diferença entre passe magnético e passe espiritual? Nós chamamos de passe magnético aquele praticado desde a mais alta antiguidade, tão difundido por Mesmer na sua época, em que a pessoa doa da sua própria energia, dos seus próprios fluidos, provavelmente do seu fluido vital, denominado aqui fluido magnético. Ela transmite essa energia e pela imposição das mãos, pelo direcionamento da vontade, pela sua simples presença, ela promove uma melhoria, uma cura na pessoa que recebe esse passe magnético. Passe espiritual seria a transfusão de energias dada diretamente por um espírito. Ele transmite essa energia em atendimento a uma prece, a uma rogativa, ou buscando socorrer alguém. Às vezes a rogativa, a prece nem é da pessoa doente, é de um parente próximo, uma mãe pedindo por um filho, por exemplo, e é atendida nas suas orações sem perceber. E nos centros espíritas é muito comum aquilo que nós chamamos do passe misto, em que a energia física do médium se soma à influência espiritual que o ambiente proporciona de espíritos interessados em auxiliar e que proporcionam a melhoria daquela pessoa que foi em busca de ajuda. Qual o mais eficiente? Essa é a pergunta. Pela minha experiência pessoal, embora isso não conste propriamente nas obras básicas, mas é decorrente do estudo delas, o mais eficiente é aquele em que a pessoa que recebe o passe tem merecimento, tem confiança, se coloca numa posição de pedir ajuda e receptiva a essa ajuda, se dispõe a modificar as causas morais que levaram ao desequilíbrio. Os espíritos superiores nos socorrem na medida das suas possibilidades. E quais são essas possibilidades? Elas são principalmente determinadas pela situação do paciente, daquele que recebe o passe. Na casa espírita, alguém que entre para receber o passe, refratário, com pensamento nos seus compromissos, às vezes até justos, né, materiais, familiares, mas que não se dispõe inteiramente a receber com tranquilidade, com confiança, com serenidade aquela energia, sai da mesma forma que entrou. Então, a eficiência do passe depende muito da qualidade espiritual, moral de quem ministra aquela energia, das suas possibilidades físicas no passe magnético, mas especialmente depende do merecimento, do preparo e da condição de quem recebe, o que nos indica que se existe passe espiritual e a principal condição de eficiência é a receptividade de quem busca com confiança o socorro divino, nós podemos por nós mesmos buscarmos os nossos passes necessários quando quisermos, orando com confiança a Deus, nos dispondo à renovação moral e aceitando a ajuda divina em nossas vidas, o que por si só é o melhor dos passes. Muita paz.